Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula, né? Como prometido, eu vou mostrar para vocês aqui hoje como fazer upload de arquivos, né? Muitos projetos aí têm essa demanda de subir arquivos para o servidor, seja arquivos imagens ou seja arquivos PDF, .doc, arquivos compactados, né? Então, nessa aula de hoje, eu vou mostrar um pouco para vocês como fazer isso utilizando alguns métodos, né? Tem N formas de você fazer esse tipo de conteúdo. Então, nessa aula aqui, eu vou mostrar para vocês uma das formas de trabalhar com isso. Inclusive, eu vou disponibilizar para vocês um tutorial também passo a passo de como fazer isso, de repente fazer algumas possíveis alterações no banco de dados, tá? Eu vou abrir aqui para vocês esse tutorial que eu disponibilizei, né? Aqui tem uma aula de upload múltiplo. Então tem um tutorial aqui mostrando passo a passo como fazer isso. Inclusive, né, nessa parte de upload de arquivos, eu mostro aqui, né, algumas configurações que às vezes seja necessário fazer, dependendo do tipo de arquivo que você queira armazenar. E o tamanho desse arquivo, dependendo da situação, né? Aí aqui eu estou mostrando um pouco disso para vocês, ó, que aqui tem uma parte, né, de tamanho máximo de arquivo que você pode submeter, né? Aqui no print aqui está 200 mega, não necessariamente aí na sua máquina vai estar 200 mega, né? Provavelmente se você estiver trabalhando com versões mais novas aí do PHP, provavelmente isso aqui já tenha mudado um pouco, né? E aqui o número máximo de arquivos. Então você consegue fazer essa alteração de acordo com a sua necessidade aí. Além disso, né? Esse arquivo, já vou destacar, né? Esse arquivo php.ini é o arquivo de configuração do PHP. Então, até outras configurações que você precise fazer, né? Vai estar nesse arquivo. Aí, abre o arquivo ou no bloco de notas ou no próprio Visual Studio Code. Faz as alterações que tem que fazer com cuidado, com cautela, para você não bagunçar esse arquivo aí e de repente atrapalhar o funcionamento do seu PHP, então mexa só se realmente for necessário. Aí você vai salvar, vai reiniciar e aí já vai estar pronto para uso. Né? No meu caso aqui, eu nem mexi com essa alteração, eu só coloquei isso aqui no tutorial para mostrar para vocês, caso seja necessário, como que faz. Então, a gente vai criar uma aplicação aqui. Num primeiro momento, né, essa aplicação ela vai gravar os arquivos dentro de uma pasta e não no banco de dados, né? Então eu vou criar uma pasta aqui chamada Uploads, ó. E aí dentro dessa pasta que eu vou salvar as imagens, no caso aqui eu vou estar utilizando imagem, mas dentro dessa pasta que vai estar os arquivos. E no banco de dados eu vou armazenar apenas a referência, né? Vou até trazer aqui para vocês a tabela do banco de dados que a gente criou. Deixa eu colocar aqui para baixo, né, para vocês visualizar. Então a gente tem uma tabela aqui, ó, um ID file, né, que vai ser inteiro, vai ser o campo-chave nosso aqui, o nome do arquivo e a extensão do arquivo que eu estou guardando aqui, tá? Então são esses pontos aí. No caso aqui, eu estou utilizando uma única tabela, né? Vamos supor que você esteja associando esse arquivo a um outro registro, então aqui você vai ter que ter uma chave estrangeira, alguma coisa assim, fazendo relacionamento com outro registro. Mais para frente eu vou mostrar como fazer isso com cadastro de usuário, por exemplo, né? Que aí tem que associar o usuário a uma determinada imagem. Se for uma imagem só, né? No caso da tabela de usuário, por exemplo, eu tenho aqui uma tabela de usuário, TB User, né? Nesse caso aqui,
Se fosse uma única imagem, era só eu acrescentar os campos aqui. Mas vamos supor que você queira atribuir mais de uma imagem para o usuário, aí você tem que ter uma tabela separada para isso, tá bom? O script do banco, eu vou passar ele para vocês, então não tem necessidade de vocês criarem, né? Mas no caso aqui da tabela, né, dessa TB file aqui, são poucos campos. E no tutorial aqui, eu falo para vocês os tipos, né, de dados e etc. aqui, né? Eu coloco aqui. Mas de qualquer forma, eu vou disponibilizar o script para vocês, tá bom? Aqui tem uma estrutura dos arquivos que a gente vai utilizar, né? E aí vem o tutorial, né? Não vou ficar seguindo aqui o tutorial, nós vamos trabalhar aqui na prática. Minha garganta hoje está meio ruinzinha, né? Vai sair aqui uns tossidos na aula, né? Como eu não estou editando essas aulas, aí vocês me desculpem aí. Então vamos lá, né? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dentro dessa pasta aqui PHP, ó, eu vou criar uma pasta aqui, ó. Vou criar um new folder e vou colocar aqui upload múltiplo, né? Upload múltiplo. Colocar um PHP aqui só para identificar, né? Mas a gente já está dentro da pasta do PHP. Então, vou trabalhar aqui dentro, ó. Aqui dentro eu vou adicionar os arquivos. Aí eu vou ter index.php. Já vou até adicionar os arquivos aqui, né? Nós vamos ter index.php. Nós vamos ter conexão.php, como a gente vai conectar com o banco de dados. Nós vamos ter excluir file. Excluir file.php. Vamos ter exibir file.php. Exibir file.php. Já estou criando aqui a estrutura toda para a gente. E tem exibir file e upload.php. Upload.php. Beleza? Aí o primeiro arquivo que a gente vai trabalhar é o conexão.php. Né? Esse aqui eu vou até copiar aqui, que vocês já estão fera nisso, né? Que é essa parte. Eu vou definir o servidor aqui como localhost, usuário root, senha não tem, né? O nome do banco, no meu caso aqui eu já criei o banco, né? Já tenho o banco aqui, ó, BD Upload, então, né? Não tem necessidade da gente criar, no caso de vocês aí, vocês vão precisar criar. E aí tem a conexão, tá bom? Aí feito isso, né, o nosso conexão já está pronto. Vou salvar, vou fechar aqui, tá? Aí tem o nosso index, tá? O nosso index.php. Então, no nosso index, vou colocar aqui um HTML, né? Vou mudar aqui para PTBR e vou colocar aqui, ó, upload de arquivos. Garganta hoje está brava, hein? Aí aqui dentro a gente vai ter uma div que eu vou chamar div ponto container, div.container. Aí essa div meio que vai ser nossa div principal. Vou chamar uma div entrada, né, com a classe entrada. Aí vou ter um H1 aqui, que eu vou chamar de upload de arquivos. E aí aqui dentro eu vou incluir o upload, tá? Vou criar o formulário primeiro, depois eu faço a inclusão do upload. Vou criar aqui um form, que vai ser um form post, né? O action, o action, vamos deixar ele vazio.
O método vai ser post e uma coisa que a gente vai adicionar aqui no formulário é um outro atributo que vocês não conhecem ainda, que é esse entype, né? Então, nós vamos colocar aqui, ó, multipart form data, né? Aqui a gente está definindo um atributo que nosso formulário ele pode enviar como se fosse vários tipos de arquivos, né? Aí aqui vai ter o label, tá? Vai ter o label. Aí for file, vou colocar aqui for file, ó, selecione os arquivos. E agora a gente vai ter aqui uma input, tá? Uma input file, ó. Tem até aqui embaixo, né, o tipo de input. Aí o type vai ser file, o name eu vou colocar file, o ID file também, tá? E aí, ó, o name vai ser o quê? File, um vetor. Por que que a gente está colocando esse vetor aqui? Porque eu posso enviar mais de um arquivo. Se fosse um único arquivo, aí não precisava colocar isso aqui, tá? Aí eu vou definir aqui esse atributo multiply, né? Multiple, e vou definir como required, né? Que é um campo obrigatório. Vou pôr um BR aqui para quebra de linha e vou criar um input aqui do tipo submit, tá? Tipo submit e o valor dela vai ser o quê? Enviar. E, né? O name, vou definir um name aqui para ela igual upload, né? Depois, dependendo, a gente usa esse name aqui, tá? Então, a gente tem isso aqui. Aí agora, o que que eu vou fazer, né? Eu vou dividir a tela aqui. O que que nós vamos fazer? Vou colocar aqui um div.saída, que aí eu já vou exibir os resultados aqui. Vou pôr um H2, imagens cadastradas, né? Vou colocar aqui imagens cadastradas. E aí no PHP, ó, eu vou colocar aqui um bloquinho do PHP, um bloco do PHP, vou colocar um include once aqui e vou chamar o exibir file, né? Vou colocar aqui, ó, exibir file.php, tá? Que é o que a gente está trabalhando aí. E aí eu vou fechar isso aqui, ó. Então a gente tem aqui o nosso PHP apenas para incluir o exibir file, né? Poderia colocar o script direto aqui, tá, gente? Eu procurei fazer aqui de forma separada para facilitar. Isso tem tudo bem explicadinho no tutorial que eu passei para vocês, tá? Então tá bem tranquilo, bem fácil de trabalhar. Aí, inclusive no tutorial, ó, eu explico direitinho, ó. A gente inclui o upload aqui antes, eu vou fazer isso aqui ainda mostrando para vocês, ó, tem essa linha aqui que eu não tinha feito, né? Eu explico o enctype, que especifica os dados do formulário deve ser codificado para enviar ao servidor, e esse valor para o atributo que é usado quando você vai fazer upload de arquivos. Eu explico tudo direitinho aqui, vocês podem ficar tranquilos, né? Além do vídeo, tem o tutorial, tá? Então não precisa preocupar muito com isso, não. Aí aqui aqui antes do form, ó, eu tenho que incluir o arquivo de upload, tá, gente? Como eu estou fazendo tudo separado, né? Vou colocar aqui, ó, php include once, né? Include once. Vou fechar aqui o PHP, né? E vou colocar aqui, ó, o arquivo que eu quero incluir, que vai ser o upload.php, tá? A gente vai fazer dessa forma aqui. Então, aqui está a nossa. Vou abrir aqui para a gente
ver como que está ficando a nossa interface, tá? Localhost, projeto web. Eu abri aqui o nosso arquivo, tá? Então, nós temos essa interface aqui, né? Na hora que a gente escolher um determinado tipo de arquivo aqui, né, para exibir para vocês, a gente, né, vai escolher, ó, e vai enviar. Só que na hora que enviar aqui não vai fazer nada, né, porque a gente não está chamando os scripts ainda, tá bom? Mas é bem tranquilo, é porque está incompleto aqui o nosso exemplo, tá? Então, feito isso, agora o que que a gente vai fazer, né? Tem que trabalhar na parte do exibir file, por exemplo. Aí você pode até escolher qual que você deseja exibir, né? Mas vamos primeiro trabalhar na parte do upload, que é o principal. Então, nós já fizemos o conexão, nós já fizemos conexão. A ordem aqui, você pode escolher a ordem que você quiser, né? Mas vamos seguir o fluxo básico. Conexão, o index, que é a nossa parte de entrada, e aí a gente vai fazer o upload, tá? Eu vou parar o vídeo aqui, no próximo vídeo aí a gente vai fazer o upload, tá bom? Então, aguardo vocês na próxima aula.